Eu apresentei a você a definição de engenharia de atributos no vídeo anterior. Agora eu gostaria de falar sobre duas técnicas de engenharia de atributos que normalmente causam uma certa confusão, que é a seleção de atributos e a extração de atributos. Então veja, são duas técnicas de engenharia de atributos. Vejamos a definição. Imagine a seguinte tabela. Eu tenho, por exemplo, 3 pacientes, ok? Eu tenho a idade do paciente, eu tenho peso, altura, hora de dormir, se aquele paciente faz ou não a ingestão de bebida alcoólica e as notas nas aulas de matemática. E então, se o paciente desenvolveu ou não diabetes. A pergunta é a seguinte: será que todas as variáveis são relevantes para analisar a ocorrência de diabetes? Reflita por alguns instantes antes de responder. É claro que no primeiro momento você pode dizer, bom, nota na aula de matemática não tem qualquer relação com a ocorrência de diabetes. Sim, em termos lógicos, parece fazer sentido a sua afirmação. Mas eu não posso simplesmente afirmar sem ter um fundamento matemático estatístico, concorda? Imagine que você esteja fazendo esse trabalho de análise agora junto comigo. Aí você olha para os dados, opa, nota na aula de matemática não tem relação com diabetes. Você vai e remove a variável, ok? Você então leva adiante seu processo de análise e diz, olha, eu removi essa variável porque, na minha opinião, não faz sentido. Aí alguém vai perguntar para você, pelo menos alguém com algum conhecimento, alguma capacidade de discernimento. Mas vem cá, qual foi o seu fundamento para realmente remover a variável nota na aula de matemática? Você removeu porque quis ou há um fundamento matemático e estatístico por conta disso? Você vai responder o quê? Que você removeu porque quis? Isso está errado, não é? Sempre devemos justificar as nossas escolhas. Aliás, já disse isso para você várias vezes ao longo do curso. Não saia removendo variáveis ou fazendo modificações sem uma justificativa. Seu trabalho é de análise. Então, analise o problema e se chegar à conclusão que a variável tem que ser removida, tudo bem. Apenas justifique a sua decisão. Para responder essa pergunta, nós devemos aplicar, na verdade, técnicas de seleção de atributos, que vão nos dizer qual é o grau de relevância daquela variável, de todas elas, por sinal. A variável com menor grau de relevância, aí sim eu posso remover do meu conjunto de dados. É claro que à medida que o profissional vai adquirindo experiência, ele vai compreendendo a relação entre as variáveis do problema de negócio. Ainda assim, é importante fazer a justificativa. Eu apliquei a técnica e o resultado me diz que não há relação plausível entre, por exemplo, nota na aula de matemática e diabetes. É claro que eu coloquei um exemplo bem exagerado para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer para você. Veja que eu poderia, por exemplo, olhar para a variável hora de dormir. Aparentemente, não tem relação com diabetes, ou pode não ter. Mas será que não tem? Eu só tenho como responder essa pergunta através de alguma técnica que me diga, baseada em matemática, estatística, em ciência, não é? Se realmente a variável tem ou não relação com a ocorrência de diabetes. Aí eu justifico a minha escolha em remover ou não a variável e apresento aos tomadores de decisão. Isso é seleção de atributos. É você olhar para o conjunto de dados e selecionar as variáveis mais importantes, os atributos mais importantes, com base em critérios, em regras. Então esse é o conceito de seleção de atributos. Imagine agora um dataset com 1000 colunas, o que é muito comum quando trabalhamos com processamento de linguagem natural. Torna-se inviável trabalhar com este dataset devido à chamada maldição da dimensionalidade. É esse mesmo nome, não há nada de errado aqui. O que isso nos diz? Com 1000 variáveis, é basicamente impossível fazer qualquer interpretação do resultado de análise de dados. De fato, de acordo com estudos de neurociência, o cérebro humano só consegue compreender até 3 dimensões. Você consegue compreender um cubo? Consegue, não tem nenhuma dificuldade. Algum dado, por exemplo, um cubo é algo muito comum. Tente agora imaginar 4 dimensões. Faça o exercício, dê um pause no vídeo e imagine 4 dimensões. Imagine 5 dimensões. Imagine 6. Seu cérebro consegue imaginar um objeto de 6 dimensões? Está ficando cada vez mais difícil, não é? O cérebro humano, de fato, só processa até 3 dimensões, segundo a neurociência. Imagine 1000 dimensões. Cada coluna é uma dimensão. Fica inviável você trabalhar com esse conjunto de dados para realizar uma análise e interpretar o resultado. Sendo assim, devemos aplicar técnicas de extração de atributos, reduzindo de 1000 variáveis para 5, por exemplo, e então realizar o processo de análise.
Isso é possível? Reduzir de 1000 para 5 dimensões? Totalmente possível. Eu ensino vários exemplos, inclusive em cursos mais avançados aqui na DSA. Isso também é uma técnica de engenharia de atributos, não deixa de ser. Porque eu tenho um conjunto de dados com 1000 variáveis, se torna impossível a análise desse conjunto de dados por conta da maldição da dimensionalidade, que traz uma série de problemas, e então eu aplico uma técnica que permite reduzir a dimensionalidade. Veja, eu não vou perder a informação, eu vou compactar a informação de 1000 para 5, de 1000 dimensões para 5 dimensões. Fazendo uma analogia didática, você já usou o arquivo zip, não usou? Já compactou um arquivo na sua vida? Imagino que sim. Quando você compacta um arquivo doc, você perde o conteúdo? Não, mas você reduz o tamanho do arquivo, não reduz? Você vai lá, tem um arquivo doc, um documento qualquer, você aplica o zip, o conteúdo é compactado via um algoritmo de compactação. Você então pode pegar o zip, mandar por e-mail, armazenar, etc. Quando você descompacta o zip, o conteúdo está intacto. É exatamente o conceito de redução de dimensionalidade. Eu aplico algoritmos que reduzem de 1000 para 5. Isso é extração de atributos. Tanto a seleção de atributos quanto a extração de atributos são técnicas avançadas de engenharia de atributos, que normalmente envolvem machine learning ou técnicas matemáticas e estatísticas avançadas. Neste curso, trabalharemos com técnicas fundamentais de engenharia de atributos e aplicaremos fundamentos estatísticos. Ou seja, eu não vou abordar aqui no curso, neste capítulo, nenhuma técnica avançada de seleção ou extração de atributos, porque não é a proposta deste curso. Este curso tem como proposta atender os iniciantes, que estão começando sua caminhada em análise de dados. Se quiser aprender as técnicas mais avançadas, eu ensino exaustivamente na formação cientista de dados e nas formações de inteligência artificial aqui na DSA. Mas os fundamentos da engenharia de atributos abordaremos ao longo deste capítulo e eu já trouxe exemplos também em capítulos anteriores. Muito obrigado e até a próxima aula.